Por anos eu carreguei um segredo que me consumia por dentro. Todos os domingos eu subia no palco da igreja, sorria para a congregação, liderava o louvor com as mãos erguidas e a voz firme. As pessoas me viam como um exemplo de fé, mas ninguém sabia que por dentro eu estava me despedaçando. Ninguém imaginava que depois de cada culto eu voltava para casa e chorava sozinha no banheiro, sentindo um vazio tão profundo que parecia sugar toda a minha energia. E o pior de tudo era a culpa. A culpa esmagadora de achar que minha depressão significava que minha fé era fraca, que eu estava decepcionando a Deus. Até que morri. 23 minutos. Foi o tempo que meu coração ficou parado em uma maca de hospital. E foi nesses 23 minutos que Jesus me revelou algo que destruiu completamente tudo o que a igreja me ensinou sobre depressão. Ele olhou nos meus olhos e disse uma frase que mudou tudo. Meredith, você nunca me decepcionou. A depressão não foi a ausência de mim, foi o grito desesperado da sua alma pedindo a cura que eu sempre quis te dar. Se você já se sentiu culpada por estar deprimida, se já ouviu na igreja que depressão é falta de fé ou pecado, eu preciso que você deixe um coração nos comentários agora mesmo e me responda com sinceridade total. Você realmente acredita que Deus se decepciona de você quando você está deprimida? Porque eu acreditei nisso durante 8 anos. E o que Jesus me mostrou naqueles 23 minutos pode libertar você também. Fique até o final, porque esta revelação pode salvar sua vida. Meu nome é Meredith Callahan. Tenho 50 anos e moro em Nashville, Tennessee, desde que me casei. Sou professora de literatura em uma escola particular no subúrbio de Franklin. Cresci em uma família evangélica extremamente rígida em Knoxville, no leste do Tennessee. Meu pai era diácono e minha mãe liderava o círculo de oração das mulheres. Desde criança eu ouvi que crente verdadeiro vive em vitória, que tristeza prolongada é sinal de fraqueza espiritual, que Deus não se agrada de quem vive cabisbaixo. Quando completei 25 anos, me casei com um pastor auxiliar e automaticamente assumi responsabilidades na igreja. Comecei liderando o ministério de louvor. Depois me tornei coordenadora do grupo de jovens. Aos 42 anos, já era considerada uma das líderes mais influentes da congregação. As mulheres me procuravam para aconselhamento. Os jovens me viam como mentora. O pastor me chamava de coluna da igreja. Externamente, minha vida parecia perfeita. Marido pastor, 2 filhos adolescentes servindo na igreja, casa confortável nos arredores de Nashville, emprego estável. Eu era a imagem da cristã realizada. Mas por dentro estava morrendo aos poucos. O peso começou há 8 anos. No início era sutil. Uma tristeza que aparecia sem motivo. Um cansaço que o sono não resolvia. Eu acordava já exausta, como se tivesse carregado pedras durante a noite toda. Olhava para o teto do quarto e pensava em quantas horas faltavam até poder voltar para a cama. Fui perdendo o interesse pelas coisas que antes me davam alegria. Preparar aulas virou um fardo insuportável. Liderar o louvor na igreja se tornou teatro puro. Eu cantava sobre alegria enquanto por dentro me sentia vazia. Parecia que eu estava assistindo minha própria vida de fora, desconectada de tudo. E o pior era que eu não conseguia explicar o porquê. Minha vida não tinha nenhuma tragédia óbvia. Não havia perdido ninguém. Não estava passando por crise financeira. Meu casamento era estável. Então, por que eu me sentia assim? Por que esse buraco no peito que nada preenchia? A culpa veio logo em seguida. Eu pensava que se eu estava triste sem motivo aparente, então o problema era espiritual. Tinha que ser falta de fé. Tinha que ser pecado escondido. Comecei a me policiar mais. Orava mais. Jejuava 2 vezes por semana. Lia a Bíblia todos os dias buscando alguma palavra que quebrasse aquele peso. Mas nada mudava. A tristeza só aumentava. O vazio só crescia. E junto com eles, a culpa se multiplicava. Eu olhava para outras mulheres na igreja que pareciam tão felizes, tão cheias de vida, e me sentia um fracasso espiritual. O que havia de errado comigo?
Por que eu não conseguia ter a alegria do Senhor que tanto pregavam? Decidi procurar ajuda na igreja. Marquei uma reunião com o pastor de aconselhamento, um homem de 60 anos muito respeitado na denominação. Sentei na sala dele e desabafei. Contei sobre o cansaço, sobre o vazio, sobre a tristeza que não passava. Esperava compaixão. Esperava que ele me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Mas a resposta dele foi como uma facada. Irmã Meredith, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você não está alegre, é porque está longe de Deus. Precisa orar mais, jejuar mais, se consagrar mais. Depressão é porta de entrada para demônios. Você não pode permitir isso em sua vida, ainda mais sendo líder. Saí daquela sala me sentindo ainda pior. Se um homem de Deus estava me dizendo isso, então tinha que ser verdade. Eu estava falhando espiritualmente. Aumentei os jejuns. Passei a participar de todas as vigílias de madrugada. Me voluntariei para ainda mais atividades na igreja, achando que servir mais me aproximaria de Deus e quebraria aquele peso. Mas o resultado foi o oposto. Quanto mais eu tentava me curar através de esforço religioso, mais eu me esgotava. Meu corpo gritava por descanso, mas eu o forçava a continuar. Afinal, crente não pode se entregar. Crente precisa ser forte. Durante esses 8 anos, ouvi frases que se cravaram na minha mente como espinhos. Quem tem Jesus não fica deprimido. Você precisa repreender esse espírito de tristeza. Pare de se vitimizar e seja grata pelo que Deus te deu. Depressão é falta de oração e excesso de preocupação. Cada frase era mais um tijolo de culpa empilhado sobre meus ombros. Eu internalizei todas elas. Passei a acreditar que minha depressão era evidência de fraqueza espiritual, de fé insuficiente, de distância de Deus. O ciclo se tornou vicioso e destrutivo. Quanto mais deprimida eu ficava, mais culpa eu sentia. Quanto mais culpa eu sentia, mais eu me esforçava em atividades religiosas para compensar. Quanto mais eu me esforçava, mais exausta ficava. E quanto mais exausta, mais profunda era a depressão. Era uma espiral descendente da qual eu não conseguia escapar. Comecei a me isolar. Arrumava desculpas para não ir em almoços de confraternização. Evitava conversas profundas com amigas da igreja porque tinha medo de que descobrissem meu estado real. Mantinha a máscara de líder vitoriosa nos cultos, mas em casa eu mal conseguia sair da cama nos fins de semana. Meus filhos percebiam que algo estava errado, mas eu desconversava. Meu marido tentava entender, mas eu não tinha forças para explicar. Como explicar um peso que não tem nome? Como descrever um vazio que não tem origem clara? Havia dias em que pensamentos sombrios invadiam minha mente. Pensamentos sobre desistir de tudo, sobre não acordar no dia seguinte. Mas eu imediatamente repreendia esses pensamentos, achando que eram ataques do inimigo. Orava contra eles. Declarava versículos, mas eles voltavam com força ainda maior. Um episódio específico quase me quebrou por completo. Foi em um retiro de mulheres no Parque Estadual de Fall Creek Falls. Eu era uma das palestrantes. O tema era justamente sobre vitória e alegria em Cristo. Ali estava eu, no palco, falando para 200 mulheres sobre como viver em plenitude, enquanto por dentro eu só queria sumir. Depois da palestra, várias mulheres vieram me agradecer, dizendo como eu era inspiradora. Sorri para todas elas. Abracei cada uma. Disse palavras de encorajamento. Mas quando voltei para o quarto à noite, desabei. Aquela noite, pela primeira vez, admiti para mim mesma que precisava de ajuda de verdade. As semanas seguintes foram as mais difíceis. Eu funcionava no piloto automático. Foi quando comecei a sentir sintomas físicos. Dores de cabeça constantes, pressão no peito, insônia severa. Meu médico sugeriu que eu procurasse um psiquiatra, mas eu recusei imediatamente. Na minha cabeça, tomar remédio para a depressão seria admitir derrota espiritual. Foi quando comecei a sentir dores abdominais intensas. Fui ao médico e depois de exames descobri que estava com pedras na vesícula. O médico recomendou cirurgia, um procedimento relativamente simples.
Marquei para uma quinta-feira de manhã no Hospital Centennial Medical Center. Na manhã da cirurgia, beijei meu marido e meus filhos. A cirurgia durou aproximadamente 1h30. O médico disse que tinha sido um sucesso. Fui levada para o quarto de recuperação. De repente, senti algo estranho. Uma pressão no peito que foi aumentando rapidamente. A pressão se transformou em dor. Uma dor aguda, cortante. Minha respiração ficou difícil. O monitor começou a apitar. Ouvi a enfermeira gritar. Vi meu marido levantar assustado. Alguém gritou embolia pulmonar. Outra voz disse parada cardíaca. Senti uma dor explosiva no peito, e então tudo ficou escuro. Foi nesse momento que aconteceu. De repente eu estava flutuando acima da cama. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo. Um médico fazia compressões no meu peito. Meu marido chorava, mas o peso no peito tinha desaparecido. Aquela opressão de 8 anos tinha sumido. E então, a luz apareceu, dourada, viva, pulsante. E dentro daquela luz, eu o vi. Jesus estava diante de mim. Ele não era como nas pinturas que eu via na igreja desde criança. Não era pálido, não tinha cabelo liso e ondulado, não usava túnica branca imaculada. Ele era real de uma forma que desafia qualquer descrição. Seus olhos eram profundos, intensos, cheios de uma sabedoria antiga, mas ao mesmo tempo transbordavam ternura. Seu rosto tinha traços que não consegui definir, como se fossem universais, familiares a qualquer pessoa de qualquer lugar. E a presença dele irradiava algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era apenas paz, era aceitação completa. Era como se cada célula do meu ser estivesse sendo vista, conhecida e ainda assim amada sem reservas. Antes que eu pudesse dizer qualquer palavra, antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele se aproximou e me abraçou. Simplesmente me abraçou. Não houve julgamento. Não houve lista de falhas. Não houve cobrança sobre minha fé fraca ou meu fracasso espiritual. Só houve aquele abraço. E naquele abraço eu senti algo que não experimentava há anos. Segurança absoluta. Eu comecei a chorar descontroladamente. Não era choro de tristeza, mas de alívio profundo. Era como se uma represa dentro de mim tivesse se rompido. 8 anos de dor, de culpa, de solidão, de fingimento, tudo saiu naquele choro. E ele só me segurava, deixando que eu desabasse completamente. Quando finalmente consegui recuperar um pouco o fôlego, ele se afastou levemente e olhou diretamente nos meus olhos. Sua voz era suave, mas carregava um poder que fazia cada palavra penetrar até o fundo da minha alma. Meredith, ele disse meu nome de uma forma que me fez sentir conhecida, verdadeiramente vista pela primeira vez na vida. A depressão não foi sinal de que você me abandonou. Foi o grito desesperado da sua alma pedindo a cura que eu sempre quis te dar. Você nunca me decepcionou, filha. Nunca. Aquelas palavras me atingiram como um raio. 8 anos acreditando que minha depressão era evidência de fé fraca. 8 anos carregando culpa esmagadora. 8 anos achando que Deus estava decepcionado comigo. E agora, diante dele, ele me dizia exatamente o oposto. Mas me disseram que depressão é falta de fé, consegui sussurrar. Me disseram que eu estava longe de você, que eu precisava orar mais, jejuar mais. Jesus balançou a cabeça com uma tristeza nos olhos. Eles confundiram meu coração com tradições humanas. Usaram meu nome para construir prisões ao invés de pontes. E hoje vou te mostrar a verdade que eles esconderam de você. Ele estendeu a mão e de repente tudo ao nosso redor mudou. Não estávamos mais naquela luz dourada. Estávamos em um jardim imenso. Mas não era um jardim comum. Eu percebi imediatamente que era uma representação da minha própria alma. Havia áreas lindas, floridas, cheias de cores vibrantes, rosas vermelhas que simbolizavam meu amor genuíno por ajudar as pessoas. Lírios brancos que representavam minha devoção sincera. Margaridas amarelas que mostravam momentos de alegria real que eu tinha vivido. Mas havia também áreas escuras, cantos do jardim onde a vegetação estava morta, seca,
doente. Raízes retorcidas e negras que pareciam sugar a vida de tudo ao redor. Jesus caminhou comigo pelo jardim e parou diante da primeira área escura. Veja, Meredith. Estas são as raízes da sua depressão. Não foi falta de mim. Foi dor não curada, feridas não tratadas, fardos que nunca foram seus para carregar. Ele apontou para uma raiz especialmente grossa e escura. Esta aqui começou quando você tinha apenas 9 anos. De repente, uma cena apareceu diante de mim como um filme. Eu me vi criança, sentada à mesa da cozinha da casa dos meus pais em Knoxville. Tinha acabado de derrubar um copo de leite acidentalmente. Meu pai estava de pé ao meu lado e seu rosto estava vermelho de raiva. Você é uma inútil, Meredith. Não serve para nada. Deus não tem paciência com crianças descuidadas e burras. Você envergonha esta família. Eu via a menininha que eu era encolhida na cadeira, tentando segurar as lágrimas enquanto limpava o leite derramado. Aquela cena tinha sido enterrada há décadas, mas agora eu via com clareza. Aquelas palavras plantaram uma semente venenosa em você, disse Jesus com voz suave. A crença de que você é inútil, de que não serve para nada, de que Deus não tem paciência com você. Essa raiz cresceu durante toda a sua vida e alimentou a depressão. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu assistia. Quantas vezes na vida adulta eu tinha me sentido exatamente assim? Inútil, sem valor, uma decepção para Deus. Aquela ferida de infância nunca tinha sido curada, apenas enterrada a fundo. Jesus apontou para outra raiz, ainda mais retorcida. E esta aqui veio das palavras que você ouviu na adolescência. Outra cena se desenrolou. Eu tinha 17 anos, estava em um acampamento de jovens nas montanhas Smoky. Um pregador falava sobre vitória cristã. Crentes de verdade vivem em alegria constante. Se você está triste, é porque tem pecado escondido ou está abrindo porta para demônios. Tristeza prolongada é sinal de que você não está realmente salvo. Eu me vi naquela cena concordando com a cabeça, internalizando cada palavra como verdade absoluta, enquanto por dentro já sentia aquele vazio começando a se formar. Essas palavras criaram uma prisão na sua mente, explicou Jesus. Elas te ensinaram que sentir tristeza era falha moral, que depressão era defeito de caráter. E assim, você passou anos escondendo sua dor ao invés de buscar cura, porque tinha medo de ser julgada, de ser vista como cristã falsa. Ele me levou até uma terceira raiz, essa tão emaranhada que parecia ter 1000 tentáculos. E esta representa os fardos que você carregou que nunca foram seus. Imagens começaram a passar rapidamente. Eu consolando mulheres na igreja por horas, absorvendo toda a dor delas e levando para casa. Eu assumindo responsabilidades de 5 ministérios diferentes porque ninguém mais se voluntariava. Eu dizendo sim para tudo, para todos, o tempo todo, enquanto meu próprio tanque emocional estava completamente vazio. Eu me colocando por último sempre, acreditando que ser cristã significava me anular completamente, me sacrificar até não sobrar nada. Seu corpo e sua mente se cansaram de carregar pesos que eu nunca coloquei sobre você, disse Jesus com firmeza. Você confundiu martírio com ministério, confundiu autodestruição com serviço. E seu corpo gritou através da depressão, pedindo para que você parasse, para que você se cuidasse, para que você estabelecesse limites saudáveis. Antes que eu pudesse responder, ele começou a me mostrar verdades que transformaram completamente minha compreensão. A igreja te ensinou que depressão é falta de fé. Mas isso é mentira. Lembra do profeta Elias? De repente eu vi a história de Elias como nunca tinha visto antes. Vi ele vencendo os profetas de Baal no Monte Carmelo, vendo fogo cair do céu, experimentando o poder de Deus de forma sobrenatural. E logo depois, vi ele debaixo de uma árvore, pedindo para morrer, desejando não existir mais. Elias tinha acabado de ver milagres tremendos, explicou Jesus. Mas mesmo assim, caiu em profunda depressão. E sabe o que eu fiz? Não o condenei. Não disse que era falta de fé. Mandei um anjo alimentá-lo, deixei que ele descansasse, cuidei dele com ternura.
porque depressão não é falha espiritual, é sinal de que a pessoa precisa de cuidado, de descanso, de cura. A segunda mentira que te ensinaram é que eu estou longe quando você está deprimida. Mas o Salmo 34, versículo 18, diz o contrário. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele colocou a mão sobre meu ombro. Meredith, eu estive ao seu lado cada segundo desses 8 anos. Vi cada lágrima que você derramou sozinha no banheiro depois dos cultos. Estava presente em cada noite de insônia quando você olhava para o teto sem conseguir dormir. Sofri com você em cada momento de dor silenciosa. Nunca, nem por um instante, eu te abandonei ou me afastei. A depressão não me afasta de vocês. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que estou mais perto, esperando poder te abraçar e te curar. A terceira verdade que precisas entender é que depressão tem raízes múltiplas. Pode ser espiritual, sim. Pode haver batalhas espirituais, opressões que causam tristeza profunda. Mas também pode ser emocional. Traumas não curados, perdas não processadas, feridas antigas que nunca receberam tratamento adequado. E pode ser física também. Desequilíbrio químico no cérebro, questões hormonais, fatores genéticos. Todas essas causas são legítimas, todas são reais, e nenhuma delas significa que você me falhou. Aquilo era revolucionário para mim. A igreja sempre tratava a depressão como problema exclusivamente espiritual ou demoníaco, mas Jesus estava validando todas as dimensões do sofrimento humano. E a quarta verdade, talvez a mais importante para você, ele continuou, é que buscar ajuda profissional não é falta de fé. Eu criei os médicos, as terapeutas, os psiquiatras. Dei a eles conhecimento e habilidade para ajudar meus filhos. Quando você vai ao cardiologista por problema no coração, ninguém diz que é falta de fé. Quando toma insulina para diabetes, ninguém te condena. Então, por que a igreja criou esse estigma sobre saúde mental? Por que tratam depressão como se fosse diferente de qualquer outra condição médica? Ele balançou a cabeça. Foi ignorância disfarçada de espiritualidade. Foi medo do desconhecido transformado em julgamento. Mas eu te digo agora, filha, o caminho completo de cura envolve fé, sim, mas também envolve ciência, terapia, às vezes medicação e muito autocuidado. Não há vergonha nisso. Há sabedoria. Então Jesus se ajoelhou ao lado daquelas raízes escuras no jardim e começou a tocá-las. Quando suas mãos encostaram nelas, uma luz quente e dourada começou a se espalhar. Eu senti fisicamente algo acontecendo dentro de mim. Era como se camadas e camadas de peso estivessem sendo removidas, como se correntes invisíveis estivessem sendo quebradas uma por uma. A luz dele começou a penetrar nas raízes, clareando a escuridão, trazendo vida onde havia morte. As áreas mortas do jardim começaram a florescer diante dos meus olhos. Rosas começaram a brotar onde antes só havia espinhos secos. Eu te perdoo por ter acreditado nas mentiras sobre você mesma, ele disse suavemente. Agora você precisa se perdoar também. Perdoe seu pai pelas palavras que ele disse sem entender o dano que causava. Perdoe os líderes da igreja que te julgaram por ignorância e medo. E liberte-se dos fardos que nunca foram seus para carregar. À medida que ele falava, eu sentia como se cordas invisíveis que me prendiam há 8 anos estivessem sendo cortadas uma por uma. Peso saindo, culpa se dissolvendo, vergonha evaporando como névoa sob o sol. A cura começou aqui hoje, disse Jesus me ajudando a levantar. Mas ela vai continuar quando você voltar. Não é evento único. É processo. E você vai precisar fazer sua parte. Ele olhou profundamente nos meus olhos. Quando voltar, busque uma terapeuta cristã. Uma boa profissional que entenda tanto de fé quanto de psicologia. Se ela recomendar psiquiatra e medicação, não tenha vergonha. Trate sua mente com o mesmo cuidado que trataria seu coração se ele estivesse doente. Estabeleça limites saudáveis com pessoas que te drenam. Aprenda a dizer não sem culpa. Fale abertamente sobre sua luta. Tire a máscara que te sufoca.
E nunca, nunca mais carregue vergonha por buscar tratamento adequado para cuidar de você mesma. Então, ele segurou minhas mãos com firmeza e olhou diretamente nos meus olhos, com uma intensidade que gravou suas próximas palavras na minha alma para sempre. Meredith, eu tenho uma missão para você. Volte e conte para as mulheres o que você viu aqui. Conte para aquelas que estão sofrendo em silêncio nas igrejas, carregando culpa que eu nunca coloquei sobre elas. Diga a elas que depressão não é condenação divina. Diga que eu não estou decepcionado com elas. Diga que há esperança real, que há cura disponível e que elas merecem ajuda, merecem tratamento, merecem compaixão. Sua voz ficou ainda mais suave. Há tantas mulheres quebrando por dentro enquanto sorriem do lado de fora. Tantas carregando vergonha por algo que deveria receber cuidado. E elas precisam saber a verdade. Eu assenti, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma paz profunda. Eu vou contar, prometi. Vou dizer a verdade, não importa o que digam de mim. Ele sorriu. E eu estarei com você em cada passo desse processo de cura. Quando você sentir medo, quando a vergonha tentar voltar, quando as vozes antigas tentarem te convencer de que você falhou, lembre-se deste momento. Lembre-se de que você é minha filha amada, completamente aceita, totalmente perdoada. Então senti algo me puxando, como uma força invisível me atraindo para trás. Olhei para Jesus com pânico. Já preciso ir? Ele me abraçou uma última vez, um abraço que parecia conter todo o amor do universo. Seu tempo ainda não acabou. Você tem uma vida pela frente, uma vida de liberdade que você nunca experimentou antes. Vá e viva plenamente. Ele se afastou e olhou nos meus olhos uma última vez. E lembre-se, filha, você nunca esteve sozinha. Nunca estará. A força que me puxava ficou mais forte. A luz começou a clarear intensamente. E então, tudo aconteceu de uma vez. Voltei para o meu corpo com um impacto violento. A dor explodiu em cada nervo. Senti algo sendo arrancado da minha garganta, tubos sendo removidos. Tossi desesperadamente tentando respirar. Máquinas apitavam loucamente ao meu redor. Ouvi gritos abafados. Ela voltou. Oh, meu Deus, ela está de volta! Era a voz da enfermeira, aguda de surpresa e incredulidade. Consegui abrir os olhos com dificuldade. Luzes hospitalares ofuscantes. Rostos desfocados se movendo rapidamente. Meu peito ardia onde tinham feito as compressões cardíacas. Cada respiração doía, como se eu estivesse respirando vidro moído. O contraste entre a paz que eu tinha sentido momentos antes e a dor física agora era chocante. Mas mesmo com toda aquela dor, havia algo diferente. Uma paz profunda no centro do meu ser que a dor física não conseguia tocar. Meredith. Meredith. Amor. Era meu marido David, segurando minha mão com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Um médico se inclinou sobre mim, checando minhas pupilas com uma lanterna. Senhora Callahan, você pode me ouvir? Você teve uma embolia pulmonar severa e seu coração parou. Você esteve clinicamente morta por 23 minutos. Isto é um milagre médico. Não deveria ser possível. 23 minutos. O mesmo tempo que Jesus tinha me mostrado verdades que transformaram completamente tudo o que eu acreditava sobre mim mesma e sobre Deus. Tentei falar, mas minha garganta estava em fogo. Não tente falar ainda, disse a enfermeira gentilmente, ajustando meu soro. Você acabou de voltar, precisa descansar. Mas eu precisava dizer algo. Precisava confirmar o que tinha visto, enquanto ainda estava fresco na minha memória. Com muito esforço, sussurrei as primeiras palavras. Eu vi Jesus. Ele me disse que depressão não é falta de fé. Meu marido começou a chorar ainda mais forte. Os médicos trocaram olhares, provavelmente achando que era confusão pós-parada cardíaca. Mas eu sabia o que tinha visto, sabia o que tinha ouvido, e sabia que nunca mais seria a mesma Meredith. Meus 2 filhos entraram correndo no quarto minutos depois que me estabilizaram. Connor, de 19 anos, e Emma, de 16.
Eles se jogaram cuidadosamente ao meu lado, chorando. Mãe, a gente achou que tinha te perdido, soluçava Emma segurando minha mão. Os médicos disseram que você tinha morrido. Eu consegui levantar a mão e tocar o rosto dela. Mesmo com toda a dor física, algo fundamental tinha mudado dentro de mim. O peso de 8 anos tinha desaparecido completamente. A culpa tinha ido embora. Pela primeira vez em quase uma década, eu me sentia verdadeiramente livre. Fiquei em observação no hospital por 6 dias. Os médicos do Centennial Medical Center fizeram dezenas de exames tentando entender como eu tinha sobrevivido sem danos cerebrais significativos. Eles chamavam de anomalia médica, de caso extraordinário. Eu chamava de propósito divino. As visitas começaram no 3º dia. Irmãos da Grace Community Church vinham com flores, cartões, orações de gratidão. A maioria ficava genuinamente feliz em me ver viva. Mas quando comecei a contar o que tinha acontecido durante aqueles 23 minutos, as reações foram muito variadas. Alguns líderes ficaram visivelmente desconfortáveis com meu relato. O pastor Jeff até sugeriu diplomaticamente que eu deveria ter cuidado com experiências emocionais intensas que podem distorcer a sã doutrina. Mas várias mulheres reagiram completamente diferente. Vi lágrimas nos olhos delas quando contei sobre o que Jesus tinha dito. Vi alívio nos rostos. Depois que os pastores e líderes saíam, algumas voltavam sozinhas e sussurravam perto da minha cama. Eu também sofro de depressão há anos e sempre me senti culpada. Achei que Deus estava decepcionado comigo. Obrigada por ter coragem de falar sobre isso. Quando recebi alta hospitalar, a primeira coisa que fiz foi procurar ajuda profissional real. Encontrei uma psicóloga cristã chamada Doutora Rachel Morrison, que tinha consultório em Brentwood e entendia tanto de fé quanto de saúde mental. Na primeira consulta, chorei durante toda a hora contando minha história dos últimos 8 anos. Ela me ouviu com empatia profunda e depois disse algo incrivelmente libertador. Meredith, você tem depressão clínica severa de longa duração. Isso é uma condição médica legítima que precisa de tratamento multidisciplinar adequado. Vamos trabalhar juntas com terapia cognitivo-comportamental. E eu recomendo muito fortemente que você consulte um psiquiatra para avaliar medicação antidepressiva. A velha Meredith teria recusado imediatamente, achando que tomar remédio psiquiátrico era admitir derrota espiritual. Mas a nova Meredith, que tinha ouvido Jesus validar tratamento médico, concordou sem hesitação alguma. Comecei tratamento completo. Terapia semanal com doutora Rachel. Medicação antidepressiva prescrita cuidadosamente por um psiquiatra competente. E pela primeira vez na vida, falei abertamente sobre tudo na igreja, sem esconder nada. 3 semanas após sair do hospital, pedi para compartilhar meu testemunho num domingo de manhã. Subi no púlpito e contei minha história completa sem máscaras. Falei sobre os 8 anos de depressão silenciosa, sobre a culpa paralisante, sobre a experiência de morte clínica, sobre cada revelação que Jesus tinha me mostrado, e sobre estar em tratamento psiquiátrico agora sem carregar nenhuma vergonha. A reação foi profundamente mista. Vi alguns líderes trocando olhares desconfortáveis, mas vi dezenas de mulheres chorando de alívio. Depois do culto, mais de 20 mulheres me procuraram. Mulheres que estavam quebrando em silêncio há anos, finalmente se sentindo seguras para falar sobre suas próprias lutas com depressão e ansiedade. 4 meses depois, criei um grupo de apoio para mulheres lidando com depressão, ansiedade e outras questões de saúde mental. Nos reuníamos todas as quintas à noite na minha casa em Franklin. Orávamos juntas, sim, mas também falávamos abertamente e honestamente sobre terapia, sobre medicação, sobre sintomas reais, sobre lutas cotidianas. Não havia julgamento naquele espaço, só acolhimento verdadeiro e apoio mútuo. O grupo cresceu organicamente. Começamos com 7 mulheres. Em 8 meses eram 32. Outras igrejas em Nashville e arredores começaram a me chamar para compartilhar meu testemunho em conferências de mulheres.
Conversas honestas sobre saúde mental finalmente começaram a acontecer em círculos evangélicos que antes tratavam o assunto como tabu absoluto. Minha vida mudou de forma radical e profunda. Aprendi a dizer não sem culpa paralisante. Estabeleci limites saudáveis com pessoas que me drenavam emocionalmente. Saí de 3 ministérios que me esgotavam. Continuei servindo na igreja, mas com equilíbrio real, cuidando de mim mesma também. A máscara de perfeição foi substituída por vulnerabilidade autêntica e descobri algo surpreendente. As pessoas se conectavam muito mais profundamente com a Meredith, real e imperfeita, do que jamais se conectaram com a Meredith, fingida e perfeitamente maquiada de antes. Hoje, 2 anos depois daquela quinta-feira em que morri por 23 minutos no Hospital Centennial, posso dizer honestamente que estou vivendo de verdade pela primeira vez. A depressão não desapareceu magicamente como num passe de mágica. Ainda tenho dias muito difíceis, mas agora tenho ferramentas reais, tenho suporte profissional, tenho tratamento adequado e baseado em evidências. E, acima de tudo, não tenho mais aquela culpa esmagadora que me sufocava. Se você está me ouvindo agora e está sofrendo com depressão, eu preciso que você ouça isto com todo o seu coração. Depressão não é pecado, não é falta de fé, não é evidência de que você abandonou a Deus. Você não está decepcionando ninguém no céu. Deus não está longe de você neste exato momento. Ele está bem ao seu lado, chorando com você, sofrendo junto com você, esperando te abraçar e te mostrar que você merece cura verdadeira. Você não é fraca, você está ferida. E feridas precisam de tratamento médico adequado, não de julgamento religioso. Hoje mesmo, faça estas 5 coisas práticas. Primeiro, fale com alguém de extrema confiança sobre como você realmente está se sentindo por dentro. Segundo, busque um terapeuta ou psiquiatra qualificado sem carregar vergonha dessa decisão. Terceiro, não abandone sua fé, mas integre ela completamente com ciência e tratamento médico moderno. Quarto, encontre uma comunidade de fé que acolhe pessoas quebrantadas ao invés de julgar e condenar. E quinto, estabeleça limites firmes e saudáveis com pessoas tóxicas que usam religião para te controlar e manipular. Agora eu preciso que você faça algo muito importante por mim e por você mesma. Escreva nos comentários agora mesmo estas 3 palavras poderosas. Eu mereço cura. Escreva isso e comece a acreditar nisso de verdade. E se você conhece alguém que está lutando silenciosamente contra a depressão, alguém que pode estar pensando seriamente em desistir de viver, compartilhe este vídeo imediatamente. Você pode literalmente salvar a vida de alguém hoje. Jesus me disse naquele jardim algo que está gravado para sempre na minha alma. A cura é possível, a liberdade é real, e eu estou com você em cada passo desse caminho. E o salmista Davi escreveu há milhares de anos palavras que finalmente fazem sentido completo para mim. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Você não está sozinha nesta luta. A cura genuína é absolutamente possível. A liberdade verdadeira é real e alcançável. E Deus está com você agora mesmo, neste exato momento, te amando completamente.